ao vivo aqui, pessoal, com o professor doutor Gabriel Araújo. É isso aí, é uma honra para mim tê-lo aqui conosco. Estou fazendo as habilitações aqui para o doutor. Ok, o doutor também vai ser anfitrião. Pessoal, é o seguinte, o pessoal está chegando, pessoal, é com uma imensa alegria, com o coração assim palpitando. Por quê? Porque o Dr. Gabriel Araújo foi meu aluno durante muitos anos e eu pude fazer parte de um certo trecho da jornada da vida acadêmica do Gabriel. E eu sou testemunha que ele era excelente aluno e não tem como ser diferente profissional. Ele foi meu aluno de administrativo, foi meu aluno de direito civil 1, 2, 3, 4, foi meu aluno em várias matérias, tópicos especiais, em processo civil. E quando nós, que eu digo a Redoma, nós surgimos aí com a proposta educacional, conversei com o Gabriel. Só vou pedir para o professor tirar o áudio. Perfeito, fui acompanhar nossa live aqui pelo Facebook. Conversei com o professor Gabriel e tive a grata resposta de que sim, ele faria parte do nosso corpo docente com a matéria de direito penal, está iniciando com a parte geral. E olha, a gente pensa, está iniciando com a parte geral, não, mas a parte geral é enorme. E eu e o doutor Gabriel temos muitas outras propostas para vocês que estudam, já estão formados, mas continuam nessa perspectiva linda que é o direito, essa jornada interminável. O doutor Gabriel, ele é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Superior de Advocacia e vai bater um papo muito descontraído aqui conosco. Doutor, é com você. Perfeito, doutora Maria Gabriela, queridíssima amiga eterna, professora Gabi. Uma honra toda minha de compor essa fantástica equipe de professores da Redoma. Eu realmente me sinto muito orgulhoso e, novamente, eu digo, muito honrado. O convite foi aceito com imensa alegria, tendo em vista que você é a melhor das testemunhas para dizer dessa minha vontade de lecionar, né, e desse meu amor pela vida acadêmica, assim eu direi. Então, eu só tenho a agradecer, só tenho a tecer elogios a todo esse lindo trabalho que vem sendo desenvolvido pela Redoma, e eu posso presenciar a cada dia mais que esse trabalho só cresce e que realmente o intuito educacional desta plataforma, por meio de todos aqueles que viabilizam esse trabalho, o intuito educacional, eu dizia, é muito bonito, é enorme e tem, digamos, vulto para alcançar vários rumos dentro do sistema educacional. Mais uma vez eu digo, sou muito honrado, sou muito grato. Estamos aqui hoje na companhia dos queridos colegas que, creio eu, futuramente serão queridos colegas de estudo, por que não, ao tratar de direito penal, parte geral, da nossa plataforma. A honra é toda minha, o orgulho é todo meu. Lindo, com certeza, e temos mesmo bastante alunos aqui, ex-alunos meus, né? Olha, vocês estão muito bem representados e quando eu converso com o Gabriel, vou chamá-lo de Gabriel, tá? Apesar de ser doutor. Fique à vontade no nosso bate-papo. Bacana. Quando vejo o Gabriel, eu vejo a FACIC, que fez parte de uma jornada muito gratificante na minha vida. Lá fiquei durante longos anos e maravilhosos anos. Lá eu aprendi muito com os meus alunos e não é porque eu estou numa live, porque não tem como eu não tecer elogio aos meus alunos. Vocês são os meninos dos meus olhos, meninos e meninas. Vocês sempre vão brilhar aqui com o meu coração. A cada mensagem que recebo de vocês, a cada ex-aluno que fala, professora, eu falo, gente, sabe, aquele sentido real de quando a gente imagina, meu Deus, eu participei da jornada de vida
dessa pessoa. E quantas não são as vezes que eu acompanho também vocês, seja pelo Instagram, seja pelo Face, e me brota sempre um sorriso. Quando não é aqui, com certeza. Perfeitamente. Hoje eu sou a sua total aluna e eu quero aprender qual a importância da parte geral do direito penal para o estudo, seja da OAB, para concurso. Fala aí um pouquinho para a gente. Perfeitamente. Minha amiga, esse assunto que nós vamos abordar aqui na live de hoje, com a sua ilustre presença, eu digo, não a minha, mas a sua, imagina, né, uma eterna mestra, como eu dizia no início da minha fala, mas esse assunto que nós vamos abordar aqui na live de hoje, a importância do estudo da parte geral do direito penal, visando o exame de ordem e concursos públicos, é um tema bastante vasto, é um tema bastante alargado, tendo em vista a própria amplitude que existe quando nós falamos da parte geral do Código Penal. Bom, para tratar desse assunto, eu posso dizer, eu tive a árdua tarefa de separar parte da ementa do nosso curso, esse curso que está aí no forno, junto à redoma, né? Quase prontinho ali para ser entregue, esse nosso módulo que falará justamente sobre a análise das principais teses que incidem sobre a parte geral do Código Penal. Bom, para falar nessa live, como eu dizia, eu tive a árdua tarefa de selecionar alguns pontos e realmente bater um papo com vocês, com os queridos colegas que nos acompanham, nossos espectadores, sobre a incidência dos temas da parte geral no exame de ordem e nos concursos públicos. Inclusive, daqui a pouquinho trouxe nossa ementa aqui do curso, para que nós possamos conversar um pouco sobre do que o curso abordará, da proposta do curso, e também para essa nossa live, a título de que nós possamos sistematizar o estudo, né, e realmente bater um papo relacionado ao direito penal. Eu trouxe alguns slides para que nós possamos fazer apontamentos e, se a minha didática permitir de alguma forma, que nós possamos fixar juntos o conteúdo nesse bate-papo que nós faremos sobre o direito penal. Seja à vontade, pode veicular os slides, Gabriel. Joia, minha amiga. Antes de eu veicular aqui os slides, eu gostaria de fazer uma reflexão com os colegas que nos assistem, com você, eterna mestra, sobre aquilo, as premissas iniciais que eu trato, inclusive, no nosso módulo. Quando eu iniciei a gravação do módulo, refletindo sobre o estudo do direito penal voltado à parte geral, eu propus a mim mesmo e propus aos queridos colegas que nos acompanham, futuros alunos, a seguinte pergunta: qual a importância de estudar o direito penal de forma dogmática, de forma técnica? Qual a importância, em outras palavras, de estudar o direito penal como uma ciência, de forma científica? E analisando tudo isso, Gabi querida, eu fui conduzido a uma reflexão, uma breve reflexão sobre o próprio direito penal. Nós sabemos que o direito penal nem sempre foi aplicado de forma sistemática, de forma pensada, tampouco de forma técnica. No início das civilizações, o direito penal, o punitivismo era aplicado conforme mandava o xamã, o líder das tribos, tendo em vista que no início das civilizações, os seres humanos organizavam-se em tribos. Então, ali nós tínhamos, naquele período, por que não dizer um direito penal não sistematizado, um direito penal voltado ao misticismo. Ora, imaginem comigo, queridos colegas de estudo, que naquela época, dois seres humanos lá que viviam naquela tribo, nesse nosso exemplo, se agredissem ou se envolvessem num suposto ilícito penal. Veja, a decisão de punir o sujeito, e digo mais, a forma de punição e o limite da punição era ditado na íntegra pelo pajé, pelo líder da tribo.
Então, se dois sujeitos eventualmente entrassem numa briga ou em algum outro fato que desse aso ao ilícito penal, ou aquele líder resolveria ao seu livre-arbítrio. Ora, ele poderia mandar que fosse executado um daqueles envolvidos no conflito. Inclusive, nesta época, nem mesmo os princípios mais básicos do direito penal eram respeitados, tendo em vista que, muitas vezes, a punição elegida por esse pajé, no caso concreto, era estendida a toda a tribo ou estendida à família daquela pessoa que, em teoria, deveria ter sido condenada, às vezes ao pretexto de que, se assim não fosse feito, as chuvas, por exemplo, deixariam de vir, as plantações viriam à ruína, enfim, era um direito penal absolutamente místico, era um direito penal que não tinha um sistema de aplicação ou uma proporcionalidade para a sua aplicação. Pouco mais avante na história, nós encontramos a Alta Idade Média. Nesse período, o direito penal passou pelo famoso sistema das ordalhas, que eu me arrisco a dizer que não era tão diferente daquele sistema que eu acabo de narrar. Nas ordalhas, chegava-se ao absurdo de pedir que o suposto agente de um ilícito penal andasse sobre a brasa ardente. E se o sujeito sentisse dor andando pela brasa ardente, o que, convenhamos, é muito difícil, porque nós temos esse hábito, se o sujeito sentisse dor, veja lá, ele seria condenado, e seria condenado porque sentiu dor. Ora, esse é um sistema que era aplicado na Alta Idade Média. Note a desproporcionalidade, querida amiga, queridos colegas, que a aplicação do direito penal distante de uma forma sistemática, distante da legalidade como garantidora do Estado democrático de direito, distante de todo o sistema que hoje nós conhecemos, como essa aplicação gera danos das diversas espécies a toda a sociedade. Avançando na história, com a ponderação de que a história quase nunca segue um sistema linear, mas comentando ainda sobre a evolução do direito penal, a sociedade conheceu o que nós chamamos de feudalismo. A sociedade conheceu o absolutismo monárquico. E, para surpresa de todos nós, no absolutismo monárquico, a sistemática usada para a aplicação das punições não mudou. Era muito próximo daquilo que nós vínhamos tendo anteriormente. Claro, com suas peculiaridades, mas vejam, na sociedade feudal, direito penal era aquilo que o rei dizia que era direito penal. Ora, então, se o rei dissesse que o autor merece morrer, o autor morreria. Se o rei de outra ponta dissesse que o autor deveria perder uma mão, assim seria feito. Bom, esse raciocínio todo é uma reflexão, como eu dizia no início da minha fala, para que os colegas, né, junto conosco, pensem essa questão inicial: por que estudar direito penal? Como eu dizia, de forma dogmática. Ora, por que estabelecer critérios? Mas falando ainda um pouco da história, porque nem tudo foi tragédia, nem tudo foi punitivismo exacerbado, nós caminhamos, depois de certo ponto, para o período conhecido como o período das luzes, o período da ilustração. Bom, nesse período as coisas melhoram consideravelmente, digamos assim. Foi no período do iluminismo que os filósofos, calcados nos ideais iluministas, de liberdade, de fraternidade e toda aquela gama de ideais que nós conhecemos,
foi nesse período que os iluministas, os jusfilósofos, passaram a se questionar. Ora, por que não ter um direito penal, mais uma vez eu digo, analisado de forma técnica? Eu diria que um expoente, certamente um expoente desse período, está aqui a querida professora para calcar a minha fala. Nesse período, um grande destaque foi Feuerbach, um jusfilósofo alemão que cooperou imensamente com o direito penal moderno, eu diria. Feuerbach, por volta do século XIX, eu posso dizer que redescobriu, que reavivou o estudo relativo a um documento muito importante para o direito como um todo. Feuerbach, no século XIX, remontou seus estudos ao que nós conhecemos pela Carta Magna Libertatum. Carta Magna Libertatum, esta assinada no ano de 1215, e pela expressão da querida professora, nota-se a importância desse documento para o ordenamento jurídico como um todo, não apenas para o direito penal, tendo em vista que esta Carta Magna Libertatum foi o fundamento e por que não dizer, o fundamento, a gênese, o início de vários princípios norteadores do direito como ciência jurídica. Bom, Feuerbach, lá na época do Iluminismo, lá em torno do século XIX, entre as disposições da Magna Carta Libertatum, um certo princípio conhecido certamente por todos os colegas que nos acompanham, princípio esse que dizia nullum crime, nulla poena sine previa lege. Ora, desde 1215 estava ali previsto o famoso princípio da legalidade. Não